Oi meninas, tudo bem? Tô aqui hoje pra dar uma dica pra vocês. Aí, né, com esse início de ano e tudo mais, todo mundo tá querendo sempre guardar um dinheirinho extra, seja pra comprar qualquer coisa, qualquer aquisição, material mesmo, tipo celular, câmera, computador, seja lá o que for. Ou se vocês querem comprar roupa, ou se vocês querem juntar pra comprar um carro, uma casa. Todo mundo sempre gosta de juntar um dinheirinho, ter um dinheirinho extra guardado pra caso aconteça algum imprevisto, tenha sempre um dinheirinho guardado. Eu também sou assim, eu gosto sempre de ter um dinheirinho guardado. Por exemplo, agora eu troquei meu telefone, se eu não tivesse juntado dinheiro, eu não teria dinheiro pra comprar o telefone. Então, assim, é sempre bom a gente ter um dinheiro guardado pra alguma necessidade ou até mesmo pra gente poder se dar ao luxo de nos presentear, sabe? Então, assim, eu vou dar dicas pra vocês do que eu faço e do que eu acho que dá certo pra mim, pra que eu junte dinheiro, pra que eu tenha sempre um dinheirinho guardado. What you waiting for? A primeira coisa que eu tenho que falar é que eu não conseguiria juntar o meu dinheiro se não fosse a minha poupança. Apesar da minha poupança ser vinculada à minha conta corrente e eu ter livre acesso de tipo poder tirar dinheiro a hora que eu quiser e tal, é muito bom porque, por mais que a rentabilidade dela seja muito baixa, se você for colocando aquele dinheirinho, guardando e tal, juntando lá, mês a mês, aquilo vai acumulando e a cada mês vai rendendo mais e mais. Então, assim, eu agora consigo ter um rendimento que eu, não bom, sabe? Porque não viveria desse rendimento, obviamente, e nem nada, nem perto disso, mas eu consigo ter um rendimento de, tipo, um dinheirinho que tá entrando ali que não estaria entrando se eu tivesse guardando aquele meu dinheiro em casa ou qualquer outra coisa. Eu não entendo muito dessa questão de investimento, falam que o melhor método hoje em dia e tal é comprar títulos do tesouro, né, acho que é isso, mas eu não entendo nada disso, gente, não sei investir na bolsa, essas coisas difíceis, não. Eu só guardo meu dinheirinho lá na poupança e eu também tenho a previdência, só que a previdência é uma coisa a longo prazo, né? Então é exatamente para se você quiser comprar um carro, uma casa ou até mesmo pensando na sua aposentadoria. Eu, no meu caso, não trabalho de carteira assinada mais, eu já trabalhei 2 vezes de carteira assinada, mas não trabalho mais. Agora, como eu trabalho só com os vídeos aqui, vocês sabem, então eu não tenho carteira assinada, então eu tenho que também pensar no meu futuro e pensar na minha aposentadoria, essas coisas, então eu pago lá a minha previdência também. Então, os meus métodos, assim, de onde eu aplico, né, entre aspas, esse dinheiro é na minha poupança e na minha previdência. Outra dica que eu dou pra vocês pra guardarem dinheiro, que não é algo que super vai fazer diferença e nem que você vai conseguir juntar milhões, mas que ajuda bastante, é você ter um cofrinho. Eu tenho um cofrinho rosa que ele fica aqui escondido atrás do meu computador. Cofre, na verdade, eu gosto de usar mais e eu acho que funciona mais pra você colocar, por exemplo, moeda. Aquelas moedas que ficam guardadas no fundo da sua bolsa, que você não usa, que fica jogada e tal. Sempre que você pegar na sua bolsa, tá, você vê que tem moeda, vai lá e guarda no cofre, sabe? Ao final do ano e tal, ou ao final de alguns meses, ou ao final de alguns anos, o seu cofre vai estar cheio e mal ou bem vai ser um trocadinho aí que você vai ter e que você não teria, porque consequentemente se tivesse aquelas moedas largadas na sua bolsa, você mal ou bem sempre usa pra comprar uma bala, às vezes você nem tá afim, mas tá na rua e tal, você, passa aquele vendedor no ônibus, você quer gastar aquela moeda. Então, se você colocar no seu cofre, você não vai gastar e ao final de algum tempo vai ter algum dinheirinho maior lá, né? Então é uma dica legal aí pra quem não gosta de também acumular moeda e tal. Então, as minhas 3 dicas aí iniciais é poupança, a previdência e o cofre, tá? Agora vamos pra parte mais estratégica mesmo do assunto. Gente, vocês não reparem se eu estiver falando meio estranho, mas é porque eu tô com uma dor infernal no siso, tipo, tá dando muito mesmo. Mas eu queria muito vir aqui gravar pra vocês e aí por isso eu tô gravando, mas não reparem se eu estiver falando meio estranho, é só por isso mesmo. Então, eu há um tempo, ano passado, né, na verdade, mais ou menos no meio do ano, assim, eu quis começar a trabalhar em outro lugar pra eu ter mais uma fonte de dinheiro pra que eu pudesse juntar dinheiro. Na verdade, o meu objetivo esse ano era comprar o meu carro e o meu objetivo era em fevereiro, tipo, o final, eu anotei os meses todos e tal, e o final do meu planejamento todo era o mês de fevereiro. E aí, ao final dele, eu pretendia juntar mais de 20 mil reais. Então,
era um dinheiro alto que eu precisava me planejar realmente se eu quisesse juntar aquele dinheiro. Então o que eu fiz? Eu anotei todos os meses e anotei o quanto não que eu queria, mas que eu ia gastar mais ou menos com cada coisa naquele mês. Por exemplo, mês de dezembro, celular, cartão de crédito, saúde, comida, C&A, que eu tenho cartão da C&A, e por assim vai. Só que ao longo que o prazo fosse passando, não foi dando muito certo isso. Até porque eu sou uma pessoa bem consumista mesmo. Então não foi dando certo. Não foi dando certo esse método pra mim. Então o que eu fui fazendo? Eu peguei uma folha mesmo, assim, em branco. Eu lá no trabalho às vezes tinha um tempo um pouco livre, então eu ficava olhando lá a minha conta e fazendo 1000 cálculos. E a minha ideia foi essa. Aqui em cima, no topo da minha folha, eu colocava o mês, né? Aqui, por exemplo, eu peguei a folha de setembro. E aí eu colocava o quanto que eu recebi nos vídeos, o quanto que eu recebi no meu trabalho, da academia, né? Que eu tava trabalhando de carteira assinada lá. E o quanto foi o meu rendimento da poupança. E se tivesse outro dinheiro que entrasse, por exemplo, se eu vendesse alguma coisa, eu tenho alguns produtos no Enjoei e tal, ou se eu fizesse algum outro trabalho por fora, eu às vezes faço alguns trabalhos e tal. Então, todo o dinheiro que entrasse, eu colocava, aí eu via o quanto que daria o total disso tudo que eu ganhei. E eu deixava claro, assim, deixava específico até quanto eu poderia gastar, porque eu deixava sempre assim, separado. Nesse mês eu preciso juntar R$2.500. No outro mês eu vou juntar R$2.400. Então eu deixava sempre assim especificado quanto que eu queria juntar. E aí eu diminuía desse valor que eu ganhei, que aí era até quanto no máximo eu poderia gastar, pra eu juntar certinho aquele valor que eu estipulei. Então assim, tava dando super certo pra mim, eu consegui juntar o meu dinheiro. E ao final daquele mês eu colocava uma tabelinha com a data, geralmente final do mês. Então aqui, por exemplo, foi dia 30/9, que foi dia 30 de setembro. E aí colocava o quanto de dinheiro eu tinha na poupança, quanto de dinheiro eu tinha na previdência, quanto de dinheiro eu tinha na conta corrente, quanto de dinheiro eu tinha no cofre e quanto dinheiro eu tinha na carteira. E assim sucessivamente para os outros meses. Aqui atrás tá o mês de outubro, então eu anotava tudo. E assim foi dando super certo pra mim, eu consegui economizar um dinheiro bem legal. Agora, assim, no final depois que eu saí do trabalho, eu não consegui mais juntar muito dinheiro, até porque diminuiu, né, uma fonte de renda minha, então consequentemente eu passei a ganhar menos. E também, como eu fico muito em casa, eu acabo saindo mais e eu acabo consequentemente gastando mais do que eu tava gastando, porque antes, como eu ficava muito no trabalho e aí chegava em casa e já tinha que preparar pra vocês os vídeos e tal, então eu quase não ficava parada sem fazer nada em casa e tal, então eu não saía, tipo, eu não tinha tempo de ir pro shopping, pra essas coisas, então era mais difícil de eu gastar dinheiro, então por isso eu consegui economizar mais. Então é uma dica aí pra quem quer economizar também, que precisa e que não consegue, que tem essa coisa que eu também tenho, de sair e querer gastar. Porque, pô, se aquele dinheiro tá na minha mão e tal, eu quero gastar, sabe? Só que não, a gente precisa economizar às vezes. Então, você ocupar sua cabeça, não digo sua cabeça, mas você se ocupar, né? Você não ter tempo pra você ir pro shopping, gastar e tal. Você não tem tempo, por exemplo, eu agora com tempo eu fico o dia inteiro no AliExpress, então consequentemente eu vou achar muito mais coisas pra eu comprar, sabe? Então é uma dica, você se ocupar, fazer outras coisas, procurar outro emprego se você tem tempo. E é isso, foi o que eu fiz, eu procurei um outro trabalho e consegui juntar um dinheiro bem legal. Eu fiquei 6 meses lá, então eu recebi aí 6 salários, mas já consegui juntar um dinheiro bem legal, porque além desse dinheiro que tava entrando, eu parei de gastar todo o dinheiro que eu tava recebendo antes, sabe? Não sei se deu pra vocês entenderem. Outra coisa que eu tô fazendo esse ano, porque de uns tempos pra cá, desde que eu saí do trabalho, eu não tô conseguindo mais juntar nada, eu só tô com o dinheiro que eu consegui juntar até aqui, com o rendimento da poupança, né, em cima desse dinheiro. E então o que eu tô fazendo é separar um mês pra eu não gastar com certo tipo de coisa. Por exemplo, esse mês de janeiro eu separei pra eu não comprar nada de maquiagem. Então, por mais que esteja a R$1 a base da MAC, eu não vou comprar. Eu não vou gastar dinheiro com maquiagem, sabe? Então vou separar um mês de cada... Vou separar um mês pra não comprar
coisas de uma determinada categoria. E eu quero muito ver quando for de roupa, sério, gente, porque eu já tentei. Eu fiz até uma promessa de não comprar roupa até eu chegar no peso que eu quero chegar. Só que eu não consegui, obviamente, eu não consegui, e eu já comprei milhões de coisas, vocês viram aí no meu vídeo de presente de Natal que eu comprei um monte de roupa, então assim, é muito difícil pra uma pessoa consumista se segurar, sabe? Mas então eu fazendo assim, separando um mês pra eu não comprar determinado item, fica mais fácil, porque um mês não é um prazo tão grande, então tipo, não vou ficar um ano sem comprar, sabe? Que fica uma coisa mais difícil, pelo menos pra mim. Então um mês eu sei que é aquilo que vai ser bem mais fácil de eu cumprir, sabe? Então eu vou separar um mês pra eu não comprar maquiagem, um mês pra eu não comprar esmalte, um mês pra eu não comprar roupa, e por assim vai. Assim a gente consegue dar uma economizadinha. E legal mesmo é você ter esse controle de quanto dinheiro você ganha, de quanto dinheiro você gasta no mês, pra você saber o que você precisa melhorar, sabe? Começa, mesmo que você não consiga economizar nada no mês que você começar, começa, sabe? Só pra você ter o controle de, tipo, onde que eu tô gastando muito? Onde que eu poderia economizar mais? Ainda mais se você tiver contas a pagar, tipo, conta de luz, conta de água, conta de gás, conta de condomínio, sei lá. Se você for uma dona de casa, se você tiver filhos, então fica uma coisa ainda mais séria, sabe, do que é o meu caso, porque eu moro com os meus pais, eu não tenho filhos, então o dinheiro que entra é todo e especificamente pra mim, eu não preciso pagar conta de nada, e as únicas coisas que eu gasto dinheiro são coisas pra mim mesmo, então fica mais fácil de administrar. Quando você tem uma pessoa que dependa de você, no caso filhos, ou se você sustenta uma casa, já fica mais complicado. Então é mais importante ainda que você faça esse controle de gastos e para que você possa economizar, ou até mesmo se você não for economizar, para que não falte dinheiro no final do mês, sabe? Para que você consiga administrar o dinheiro que você recebe pro mês inteiro. Então a minha dica é essa. O que eu tô fazendo agora esses papéis soltos que eu mostrei pra vocês foram o que eu utilizei no ano passado, né? Agora esse mês, o que eu já fazia também ano passado é colocar aqui o mês no caderninho, na minha parte de finanças, e aqui eu coloco tudo, sabe? Eu coloco a data, o que eu gastei. Quando eu gastei dinheiro, eu coloco um dinheirinho saindo de laranja. Quando eu ganho dinheiro, eu coloco um dinheirinho entrando de verde. Então assim, eu anoto de tudo, de tudo, de tudo. Se eu achar 50 centavos na rua, eu anoto aqui, pra eu ter controle exatamente de todo o meu dinheiro. E eu anoto tudo mesmo, sabe? Tanto que eu gasto de dinheiro físico, quanto com o que eu gasto no meu cartão de crédito ou no meu cartão de débito. E por assim vai, sabe? Ou que é descontado do débito automático da minha conta. E por aí vai, eu anoto tudo. E assim a gente consegue ter um controle maior e se policiar com o que a gente tá gastando. Então eu tô fazendo assim e também tô anotando daquela mesma forma que eu falei pra vocês da folhinha solta. Eu anoto sempre no final do mês quanto que eu tenho em cada coisa. Quanto que eu tenho na poupança, na previdência, na carteira e tal. Assim como eu falei pra vocês, na conta corrente, em tudo. Eu anoto quanto eu tenho em tudo. Porque aí eu sei se de um mês pro outro eu consegui economizar ou não. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouco. É meio confuso, assim, né? Falar, mostrando folhas. Porque eu já tentei fazer isso ano passado, deu certo. Só que você vai vendo que vai ficando mais prático pra você anotar, porque fica meio confuso e meio trabalhoso pra você se você tiver que anotar um monte de coisas e você tiver muito trabalho pra fazer isso, você acaba desistindo. Então essa não é a intenção, a intenção é que seja realmente fácil, prático, pra que você consiga realmente economizar o seu dinheiro. Então eu espero que as minhas dicas aí sirvam pra vocês. Espero que se dá certo pra mim, eu espero que também dê certo aí pra muita gente. E se vocês tiverem qualquer outra dúvida e tal, é só deixar aqui nos comentários se vocês tiverem outras dicas pra me dar. Porque eu também vou adorar saber outras dicas, porque eu tô precisando realmente de juntar um dinheiro. Além do carro, eu quero comprar o MacBook Pro de tela de retina, que é caro pra caramba. Acho que 12 mil e pouco reais aqui, então é caro. Eu quero comprar a Canon T5i, que é 5 mil reais, então é caro. Então assim, esse ano eu quero comprar um monte de coisas, e que não só eu quero, sabe? São coisas que eu realmente preciso e
que eu preciso juntar dinheiro pra isso, não vem tudo de uma hora pra outra, eu sei que cada coisa é uma conquista. Eu agora acabei de conseguir trocar o meu telefone, foi uma conquista, então assim, cada coisa de cada vez. E é isso, é só a gente economizar, ter foco que a gente consegue. Então espero que vocês tenham gostado, não deixe de clicar em gostei e compartilhar o vídeo para que mais outras pessoas fiquem sabendo das dicas. Um beijo e tchau, tchau!